Uli, primeiramente quero te agradecer pela honra de poder falar com você. É uma saudade tão gostosa que eu sinto de todo dia falar com você, lá na Fero, e é fogo. Mas enfim, eu estou muito feliz, muito, muito feliz. Imagina, eu que agradeço o convite para trazer um pouquinho daquele nosso dia a dia, né? De troca, de conversar. Isso era muito bom, isso a gente sente falta mesmo. Então, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mesmo. A hora que você quiser, a gente pode começar. Eu vou começar apresentando você e aí a gente vai seguindo daí. Tá, beleza. Pode ser. Pode começar? Pode. Beleza, bora lá. Então, gravando. Olá, está no ar o nosso podcast Lantri. Nosso falou de hoje vai para algumas pessoas da nossa comunidade da elegância, que certamente conhece a nossa pessoa convidada. Flá Lacerda, Paloma Destro, Aline Silva, Érica Duque, Simone Mota, Isa Fonseca, Juliana Cetrim, Paola Guiar, Ana Carolina, Juliana Neves. Gente, hoje nós estamos na presença de uma pessoa incrível, maravilhosa, inspiradora e muito, muito elegante. Uliana Soares, que atende pelos pronomes dela, é uma profissional com mais de 15 anos de experiência em revisão de textos técnicos e acadêmicos, além de formação conforme padrões exigidos por diferentes clientes e normas da BNT. Ao longo da sua trajetória, atuou com textos de diversos setores, abrangendo uma ampla variedade de temas e garantindo qualidade e precisão na comunicação. Atende grandes empresas de diferentes segmentos no Brasil e no exterior, oferecendo serviços de revisão técnica e acadêmica e de tradução nos pares português e inglês. Sua formação em comunicação social, jornalismo, aliada à pós-graduação em tradução de inglês e o MBA em gestão de pessoas, permite uma visão ampla e estratégica sobre a produção e adaptação de conteúdos para diferentes públicos e contextos. Comprometida com a excelência textual, busca e sempre oferece e consegue soluções linguísticas que atendem às necessidades específicas de cada cliente, garantindo evidência, coerência e adequação às normas exigidas. Que honra receber alguém como você, Uli, para falar de linguagem inclusiva e diversa, um tema tão essencial e que ganha ainda mais força quando conduzido com a sua sensibilidade, o seu refinamento e o seu conhecimento profundo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, mano. Obrigada pela apresentação maravilhosa, né? A gente faz tanta coisa na vida que às vezes a gente esquece, né? E é bom a gente ouvir do outro, assim. E obrigado pelo convite para falar sobre esse tema, que, assim, ele é muito falado, mas ele ainda precisa de espaço para ser entendido da melhor forma, na minha opinião. Assim. Obrigada mesmo. Obrigada a você. E a sua sensibilidade ela é muito válida, porque ela vem com consistência, Uli. E às vezes a gente se vê numa conversa assim, se policiando ou tentando de alguma forma culturar as outras pessoas, mas é muito difícil. Então, para começar logo do começo, né? O que é afinal, Uli, para quem está nos ouvindo, linguagem inclusiva, o que ela não é, embora às vezes a gente diga por aí, a gente se arrisque um pouquinho. Então, assim, para começar, acho que a gente pode trazer que a linguagem inclusiva ela é esse convite para a gente repensar a forma como a gente fala. Porque o falar nosso é muito natural, né? Então, a gente, às vezes, não presta muita atenção nas palavras que a gente escolhe, no vocabulário que a gente adota, nos termos, né? Então, a linguagem inclusiva, ela traz esse pensar, esse olhar melhor para o que a gente está falando e como isso vai atingir a outra pessoa, né? Então, ela na verdade, você repensar termos, repensar formas, ela consiste nisso, para você trazer pessoas para que todos se sintam representados. Porque o português, ele não é uma língua machista, mas a forma como a gente usa ele é uma língua machista. Então, a gente pensa que, generalizando, tá tudo ok. E não é, a gente coloca pessoas dentro de caixinhas que elas não pertencem, né? Elas não pertencem naquelas caixinhas. Então, se a gente fala de uma forma que está falando para todo mundo, a gente, na verdade, não está falando, a gente está escolhendo um público. Então, é preciso isso, é preciso repensar, é preciso se policiar mesmo, aprender, porque é algo que não é natural, é uma coisa que você precisa estudar, aprender, se dedicar. Então, a linguagem inclusiva ela é muito nesse sentido de trazer essa reflexão mesmo, né? E o que ela não é, que muita gente acaba falando, que
ela quer ditar alguma coisa, que ela quer impor uma visão, às vezes até política, ideológica, né, que as pessoas fazem um pouco essa mistura, que são regras rígidas, né, que você tem que seguir a todo custo. Então, ela não é isso, ela é reflexão. Então, ela não é nada rígido, ela não é nada de imposição. E eu acho importante destacar também que a linguagem inclusiva ela é diferente da linguagem neutra, porque isso é uma confusão que às vezes acontece e que traz muito preconceito também. Né? A linguagem neutra é aquela que propõe mudanças na nossa língua, no nosso vocabulário, né? Que é usar o arroba, usar o X ou a letra E, né? No fim da palavra. Então, isso ainda tem uma resistência muito maior, só que isso é a linguagem neutra. Né? Então, a gente aqui está falando da linguagem inclusiva, que é utilizar o que a gente já tem no português, no nosso vocabulário, para poder falar realmente para todas as pessoas. E não é fácil, né, mano? Tipo, por exemplo, já peço desculpa, na minha fala aqui, em algum momento vai escapar alguma coisa. Então, é assim, a gente vai se corrigindo e aprendendo. Ah, que legal que você falou isso, Uli. Aí, sempre que eu posso, eu digo, e nada como um ser humano lendo o que a gente está escrevendo e ouvindo o que a gente está falando. Por exemplo, a gente utiliza muito a inteligência artificial para nos ajudar com os brainstorms, para a cocriação. É um ponto interessante da gente observar na hora de filtrar o que chega da plataforma, se a gente tem como deixar essa linguagem mais inclusiva, né? Porque às vezes a escrita ela vem carregada disso que você falou, que é essa pegada mais machista, né? Sim, sim. É o natural, sabe? Nós somos seres humanos, a gente aprendeu dessa forma. Então, a gente está educando a máquina dessa forma também. Então, ela sabe pensar desse formato. Cabe a gente botar um prompt, né, que traga ela para pensar de uma outra forma, porque ela também precisa ser ensinada, assim como a gente, a refletir, né? E realmente, é o que você falou, se a gente cair no automático, o automático é cheio de pegadinhas, é cheio de coisas que ferem alguém. Então, a gente precisa realmente ter essa atenção, que é uma coisa que eu acho que ainda fica de escanteio, assim, hoje em dia, na questão de lidar com a IA, sabe? Tem tantas outras preocupações, eu acho que isso as pessoas às vezes esquecem. Bom, Uli, você falou de ferir, e aí já vai pegar gancho aqui que eu queria perguntar para você, que é o seguinte: tem gente que argumenta, você falou um pouco sobre a diferença entre linguagem inclusiva e neutra, tem gente que argumenta que a linguagem inclusiva ela fere a norma culta, ou que se afasta dos acordos gramaticais vigentes. Como que você enxerga essa tensão entre a norma e a necessidade de adaptar? Você já falou um pouquinho para nós, mas assim, qual é o nosso argumento com as pessoas que ainda têm um pouco de resistência em entender dessa forma? Vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Às vezes, o cliente vira para nós e fala assim: ah, mas vai ficar muito extenso o texto, ah, meu Deus. Como? Como que a gente consegue conciliar esse rigor linguístico ou até mesmo essa economia, né, na hora de expressar com esse respeito à diversidade? Não é uma coisa fácil, mas é possível, né? Então, sempre tem essa tensão, porque as pessoas não querem muito mudar o que já existe, né, mano? Sempre tem uma resistência. E as pessoas se apegam àquilo que elas já estão acostumadas para poder, não precisa mudar isso aqui, né? E muitas vezes é porque aquilo ela não sente na pele, então ela não pensa sobre aquilo. Então, é importante a gente trazer esse olhar da outra pessoa, né? Mesmo que você não passe por aquilo, você tem que ver que tem gente que passa. Então, tem essa questão, mas, na verdade, ela não fere. A linguagem inclusiva, ela pode caminhar lado a lado com a norma, sem nenhum problema, sabe? Inclusive, assim, a linguagem inclusiva, ela usa o nosso vocabulário da melhor maneira, ela traz mais objetividade, por mais que em alguns momentos o cliente ache que vai ficar muito extenso, a gente tem maneiras de trazer também essa mais objetivo, mais direto, sabe? Falar melhor o que você quer falar, atingir exatamente quem você quer atingir, né? Então tem essa resistência, eu sei que ela existe, mas a gente tem formas de ir se adaptando, sabe? Para tentar seguir e vencer essa resistência mesmo. Alguns exemplos assim, que eu posso te dar rapidinho. Tem Sim. formas assim, a gente pode falar que às vezes a gente pode substituir palavras, a gente pode usar várias estratégias que a gente tem na própria língua portuguesa, a gente pode reescrever uma frase, a gente pode, sabe, buscar caminhos. Então, não é esse, vai ficar mais extenso. Ok, você não quer dessa forma, vamos buscar uma outra forma
que às vezes é uma troca de palavras, sabe? É um termo no masculino que existe um similar que você pode usar que é mais coletivo. Então, é pensar mesmo, e é saber argumentar com o seu cliente também, né? Saber justificar para ele a importância daquilo, porque, né, então eu acho que ela não fere nada da norma, né, e há formas da gente fazer isso, da gente burlar, assim, de uma maneira positiva, né, e chegar no fim que a gente deseja. Maravilhoso, Uli, que você falou, e bons argumentos. E por falar nisso, eu estava pensando aqui numa coisa que você estava falando, estava dando uma viajada na seguinte situação. É muito importante ter pessoas que são profissionais como você, que têm esse olhar, porque assim, você pode escrever uma frase de diversas maneiras. Já aconteceu várias vezes, no tempo que a gente trabalhou juntas, faz um tempo isso, mas assim, às vezes eu mandava um texto para você, ele vinha de uma forma muito mais concisa, completa, consistente. Tem o bem pensar e tem o bem expressar. Às vezes a gente confunde isso, Uli. A gente acredita que a gente tem uma ideia ou uma frase, ou um texto, que a gente tem musculatura para fazer esse tipo de coisa. Sabe o que eu adorava fazer? E você sabe dessa história que eu te contei? Às vezes o cliente ou um colega vinha com uma contrapartida, dizendo, eu acho que tem que ser de tal forma. Aí eu falava, Uli, dá para você arrasar na defesa? E aí você trazia argumentos gramaticais e de contexto que eram muito importantes. E aí eu queria te perguntar um negócio aqui que é o seguinte: você atua com textos de altíssimo nível técnico e acadêmico, a gente sabe. Como que essa linguagem inclusiva ela pode aparecer nesse tipo de produção sem perder o rigor ou a evidência? Porque às vezes a gente tem que ser tão técnico, né? E como que a gente faz isso? O que você trouxe aí da gente, né, escrever de uma forma e outra pessoa olhar de fora e mudar, a gente sempre fala, né, nessa profissão de revisor, são duas coisas. O nosso olhar de fora, a gente consegue ter uma sensibilidade maior porque a gente não escreveu aquilo. Então, eu preciso primeiro compreender, né, para ver se está fazendo sentido para eu propor alguma coisa. E a segunda coisa é deixar o texto descansar, porque às vezes a gente escreve, a gente cai naquelas pegadinhas e a gente precisa olhar ele de novo, né? Então, é isso, é você sair um pouco daquilo para você se policiar, ver se está tudo ok e voltar. Né? Então, esse trabalho é bem interessante, é bem legal. O que você falou também dessas defesas, tudo, a gente vai treinando muito isso, e é legal, por mais que às vezes seja um pouco desgastante, mas é legal, porque você tem que rever, sabe, aquilo, e saber, e não é só eu saber explicar, eu preciso explicar de uma forma que a pessoa entenda, né? Então, é interessante todo esse caminho que a gente faz, né? E sobre essa questão que você disse dos textos, né? A gente consegue colocar palavras, escolher melhor palavras que não ferem nada, não atrapalhem nada um texto muito técnico, sabe? A gente usa de estratégias mesmo, a gente usa de trocas, a gente repensa aquilo, a gente busca sinônimos, sabe? A gente vai atrás dessas estratégias para a gente não precisar alterar muito um texto, porque texto técnico é delicado, né? Nem sempre a gente pode trazer mudanças, porque pode alterar toda uma mensagem super importante. Então, a gente tem que buscar essas alternativas mesmo. A gente muda, a gente sugere, a gente reescreve mesmo as frases, a gente pega esses caminhos alternativos para a gente chegar no final que fale para todo mundo, né? Olha, eu não me recordo de alguma vez que você tenha feito alguma correção que não tenha ficado legal. E assim, às vezes eu até respondi assim no bilhetinho, né? Yuli, eu entendi o que você falou, mas o cliente pediu para ficar assim. Tem uma hora também que a gente larga, sabe, de mão e fala assim, vamos seguir, né? Porque tem essas tensões, mas ao mesmo tempo, Uli, eu queria saber, na sua experiência aí, que você já trabalhou em grandes empresas, se você já presenciou alguma mudança concreta de cultura ou de clima após a adoção de práticas de comunicação que são mais inclusivas. Uhum. Pegando esse gancho aí no que você falou, de o cliente às vezes quer daquela forma, né? Acontece muito, a gente lida muito com isso, porque não é o que você deseja para o texto, é o que foi solicitado. Você tem que saber o seu limite também, de você se estabelecer ali e parar, né? Então, eu já notei quando eu trabalhava, né, na empresa, que essa mudança de clima, e o principal é trazer para a discussão, sabe?
é abrir isso, essa referência nova na cabeça das pessoas, porque muita gente nunca tinha pensado sobre isso, né? E quando você leva essa linguagem inclusiva, acontece esse caminho da pessoa começar a ter mais atenção a isso. Então, quando a gente trabalhava com isso lá na empresa, pessoas às vezes vinham agradecer, falaram, nossa, eu não sabia, vou levar para minha família, vou compartilhar, vou trocar, né? E é assim que a mudança vai acontecendo. E já teve casos também da gente ter que mostrar para o cliente, olha, o mundo está indo nessa direção, vamos também, é importante por causa disso, 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 né? Pensar nos seus colaboradores. Então, assim, essas mudanças, assim, não foram mudanças grandiosas, mas é porque é uma coisa de formiguinha, é um trabalho pequeno, né? Mas o que eu sentia muito é que quando trazia esse conteúdo, só de falar nessa questão da linguagem inclusiva, as pessoas, os colaboradores, se sentiam mais à vontade. Porque se a empresa se preocupa com isso, que é um detalhe, vamos dizer assim, né? Num lugar que ainda não era falado, então eu acho que eu tenho mais liberdade, acho que eu posso sugerir coisas, eu posso ficar mais à vontade, eu posso ser mais eu. Então eu sentia muito isso, sabe? Abria para outras coisas, porque o ser humano é muito diverso, né? E às vezes você entra na empresa, você se encaixa e fica ali. E não é assim que funciona, você precisa ser você mesmo ali dentro. Então, acho que a linguagem inclusiva, quando ela era falada, quando ela era usada, eu acho que ela trazia muito isso. E eu já pude presenciar essas questões assim, sabe? Ai, muito bom. Eu percebi isso às vezes assistindo CP Jornalismo, você sabe melhor que eu, mas como espectadora, quando eu assisto um jornal, um telejornal que fala eles e elas, fala todos e todas, é tão bom, porque antes era boa noite, bem-vindo, boa noite a todos. Um negócio assim, é fala, legal, né? Hoje não, eu presto atenção nisso. Presto. Sabe uma coisa que me chama muita atenção, mano? Sempre que eu vou fazer login no site, né, ou qualquer página de internet, você pode reparar, tá lá, bem-vindo, Uliana. Eles não adequam esse detalhezinho, tipo, não tá falando comigo, sabe? Você tá generalizando. Tem muito isso. E assim, algumas que já estão super ligadas a algumas empresas e outras ainda não. Mas acontece muito essa questão. E é uma coisa pequena que, tipo, me incomoda, que eu não acho legal. Agora, imagina quem tem várias questões, né? Então, são detalhes mesmo. Mas eu acho que devagarinho as coisas estão melhorando. Com certeza, com certeza. Eu já ia te perguntar aqui, ó, de, na sua opinião, eu tenho um para dar, um exemplo, mas queria ouvir de você, se você pudesse compartilhar um exemplo prático de como uma pequena escolha no vocabulário pode incluir e pode excluir. Você falou esse do bem-vindo aí, eu marquei porque você e a Erika ficavam no meu pé por causa desse negócio do bem-vindo. Eu aprendi até a usar hífen, que eu era louca, colocar tudo junto. E, e assim, o que pode mais incluir ou excluir? Alguma curiosidade para o povo que está ouvindo a gente? Então, o principal, é o que a gente fala, é a questão da escolha do masculino, como se estivesse falando para todo mundo, né? Então, Sim. pensando assim, alguns exemplos. Quando você fala, os alunos precisam estar presentes, né? Você está fazendo uma Uhum. escolha aí. Outro exemplo seria, procuram-se engenheiros para a vaga de trabalho. E um muito clássico é, o homem foi à lua. São três exemplos de escolhas do masculino para generalizar, porque é óbvio que, né, na maior parte do tempo, não são apenas alunos, né, no masculino, homens, engenheiros. Geralmente você não abre uma vaga por sexo, né, por gênero, e o homem não foi aluno, foi a humanidade, porque, né, a gente sabe, tem filmes, inclusive, que mostram a quantidade de mulheres que estavam trabalhando por trás ali desse projeto do homem para o espaço, né? Então, são três exemplos que a gente usa do masculino, falando pelo todo, que na verdade não está falando pelo todo, né? A intenção, às vezes, é incluir todo mundo mesmo, mas na prática a gente sabe que não é assim, né? Então, aí são três casos que a gente poderia trocar, por exemplo. Ao invés de os alunos, a gente pode botar alunos e alunas, ou a gente pode botar estudantes, porque estudantes, né, é um substantivo que não tem dois gêneros, ele tem apenas um. Então, aí realmente você está incluindo, de fato, né? De procuram-se engenheiros, a gente pode pensar em procuram-se pessoas formadas em engenharia. Está passando a mesma mensagem, você não aumenta tanto assim a frase, você é só uma mudancinha, mas aí você já
sabe, aquela pessoa que está ali olhando, acho que ela já se sente melhor, ela está falando comigo também, né? Então, é muito isso. E do homem é a chegada da humanidade à Lua, poderia ser um exemplo também, né? E outras coisas que a gente tem, assim, de exemplos é a gente repensar termos racistas que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, sem saber, às vezes, a origem, né? Por exemplo, denegrir é uma palavra muito forte. As pessoas questionam muito, mas denegrir tem um sentido negativo. E se você vai na origem da palavra, é tornar negro, né, como se fosse uma coisa ruim. E não é assim. Então, isso é um outro ponto. Essas palavras de cunho racistas que a gente já tem, se você joga na internet hoje, você já tem várias que te orientam como o que usar, o que não usar. Ainda tem algumas que são em debate, mas a maioria ali já está, né, definida para você não usar esse tipo de coisa, porque é ofensivo, né? O próprio índio, né, que a gente não fala índio, o correto é indígena, e muita gente não sabe isso, né? E índio é ofensivo, índio a gente sempre usou dessa forma, né? A gente não falava, o índio como uma coisa positiva, não, era negativo, né? E também palavras ofensivas para o público LGBTQI+, também, né? Que a gente sabe que tem muitos exemplos disso, muitas coisas. E, por último, tem as expressões que a gente usa e atinge as pessoas com alguma deficiência, né? Que, por exemplo, dar uma de João sem braço, que é muito comum, né? Às vezes é até passo a passo, quando você vai colocar num material passo a passo, a pessoa tem alguma deficiência nesse sentido, a gente não sabe, mas ela pode se atingir ela em algum ponto, né? Sim. Então, essas questões, assim, que a gente precisa pensar nas trocas, sabe? Fazer trocas e se policiar mesmo para usar, porque são muito comuns. Eu dei alguns exemplos, mas tem infinitos mesmo. Já cansei de ouvir judiar, que não uso mais. Tá judiando de fulano, né? Que tem essa conotação voltada para o público dos judeus. E tenha sempre à mão esse manual. Coitado, não dá para usar mais isso aí. A gente precisa usar outras coisas, né, Uli? Travou um pouquinho, Manu. Pode repetir só essa. Uli, já cansei de ouvir, gravando de novo, cansei de ouvir o judiar, que é uma conotação super negativa sobre um público, e também a questão do tenha sempre à mão esse documento, porque também não inclui as pessoas todas, né? Botar a mão na massa, sabe? Sim. Quantas vezes a gente não fala isso? E tem outros também que são mais sutis, assim, por exemplo, hoje eu tô surtado. Não é legal. Tem pessoas que sofrem disso realmente, que surtam no sentido psicológico, né? Então, assim, tem Eu falava muito tocar demência. Não posso mais falar isso. fingir demência, Fingir demência. A gente não deve, mas a gente fala. E sabe o que eu acho interessante? É que você não para pensar nisso se não tiver alguém do teu lado que tem essa questão, que tem esse problema, sabe? O ser humano é muito assim, você tem que sentir na pele para você aprender. Então, assim, a gente precisa se educar, porque acontece muito. Tem muito. Sim. E assim, quando a gente está falando de tantas formas de falar e tudo mais, não custa nada. A gente precisa começar a entender que a atenção das pessoas é o maior ativo do mundo. Então, se o nosso texto, ele não tá, a nossa forma de expressar, ela não está conversando com o maior número possível de pessoas, inclusive a gente está perdendo até tempo. Porque quando a gente vai tentar fazer alguma defesa nesse sentido também, tem a ver com o negócio, para o nosso cliente, para o nosso parceiro. Por que é interessante escrever de uma forma que as pessoas se sintam parte? Porque nós estamos falando de soluções, produtos e serviços que são feitos por um grupo heterogêneo. Então, vamos lá. Exatamente. É você mostrar, tipo, acho que a intenção de todo mundo é mais pessoas, é um público maior, né? É isso. Então, a gente tem que trazer para esse lado comercial também, que as pessoas hoje em dia prestam muita atenção nisso, né? As pessoas querem saber que tipo de posicionamento aquela empresa tem, e a linguagem está muito unida a isso. A gente vê empresas que se destacam por estarem usando e empresas que a gente sabe que não estão nem aí, né? E isso vai moldando seu público, seus clientes. Se você constrói uma base boa, se você está perdendo. Então, mostrar por esse lado mesmo, mas que a importância, porque é inegável a importância, por mais que as pessoas às vezes resistam, não queiram aceitar,
tá aí, né? A gente precisa usar da melhor forma para você. Você não precisa, tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer. Não, tem que ter um sentido, né? Tem que fazer sentido aquilo, tem que ter uma coerência com você, com a sua empresa. Então, não é só jogar para falar que estou usando, porque muita gente faz isso. Opa! Muito. Claro! A gente vê muito isso acontecer. Ah, então estão fazendo tão bom que eu quero também. Não é assim, né? Então, é ter esse cuidado mesmo de ter uma motivação honesta por trás daquilo, né? Lindamente, eu acho. Tem que ter convergência entre aquilo que a gente fala que a gente faz e o nosso aprendizado constante, porque ninguém sabe tudo, mas assim a gente vai tentando aprender. Arrasou. Uli, existe uma relação entre linguagem inclusiva e acessibilidade textual? Como que a gente faz para garantir que um texto atenda à diversidade de públicos, inclusive pessoas neurodivergentes ou com baixa escolarização? Total, sem dúvida tem essa ligação, né? Como eu já falei lá atrás, em algum momento, essa linguagem inclusiva, ela proporciona essa objetividade. E quanto mais objetivo a gente é num texto, no sentido de saber para quem a gente está falando e direcionar melhor, né? A gente traz para todo mundo, inclusive para quem tem algum tipo de deficiência. E a linguagem inclusiva, a gente fica muito focado no texto, né? Na palavra, na escolha, nos termos, mas ela não é só isso também. Ela traz toda uma acessibilidade com ela, né? Linguagem inclusiva, saindo um pouco do texto, é você desenvolver um curso que ele seja todo pensado para ser usado por quem é cego, quem é surdo, sabe? Para essas pessoas também terem acesso, para quem utiliza alguma, né, quem tem dislexia, por exemplo, quem tem dificuldade de visão. Então, a linguagem, inclusive, ela aborda isso também. É você ser acessível para a pessoa, é você trazer ela e ela ter, o mais importante, ela ter uma navegação, uma experiência mais próxima da pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência. E esse é um desafio, né? Porque é difícil você trazer, você pensar e às vezes Alô? Não fez nada. tá com esse olhar. Ô, Uli, deu uma cortadinha só no final da sua frase. Vou falar de novo aqui. Não, que a gente precisa pensar nessa experiência da pessoa que tem alguma deficiência da mesma forma como quem não tem, e às vezes é difícil porque a gente não tem essa pessoa do nosso lado, né? Uma pessoa com deficiência que possa falar, é assim, não é? Então, é um desafio. Mas a linguagem inclusiva está super ligada à acessibilidade, a tudo, a falar com outros públicos, sabe? Assegurar que aquilo que você está fazendo, né, que vai chegar em todas as pessoas da forma mais semelhante possível. Porque falar que é igual também, eu acho que não é, né? Cada um tem a sua experiência, mas é você escolher, sabe? Tanto as palavras quanto a experiência mesmo, como você vai pensar aquilo, um clique que seja, sabe, uma escolha de call to action para a pessoa. E importante também é descrição, quando você usa imagem, você precisa botar a descrição né, daquela imagem para as pessoas que não estão enxergando. Então, a linguagem inclusiva, ela aborda isso tudo, sabe? Uau. Sim, aí arrasou muito, porque aqui você trouxe já uma questão importante que as empresas estão pedindo muito para as consultorias entregarem cada vez mais soluções acessíveis, trazendo coisas que são mais sofisticadas do que colocar uma legenda. E eu aprendi com um fornecedor que a gente teve, eu vou falar o nome deles, que são maravilhosos, a livraria, sobre a questão de não usar isso de forma mecânica, trazer pessoas para fazer essa tradução, porque a tradução, ela não simplesmente é o gesto, mas também tem a ver com a face, tem a ver com as expressões faciais da pessoa que está traduzindo. Enfim, eu viajo e realmente acredito que isso faz muito mais sentido, Uli. Quando a gente coloca um curso que tem vários quesitos de acessibilidade, nossa, isso tem um impacto positivo tão grande na organização e também para o mercado. Sim, é uma visibilidade, né? É uma coisa diferenciada. A gente pode colocar assim, porque aí eu penso, pode ser, você vai atingir 3 pessoas naquela empresa, mas, cara, são 3 pessoas que podem mudar a vida delas ali, porque antes elas não tinham esse acesso, e você está garantindo isso, e elas vão espalhar e vai, sabe, vai ampliando. E essa questão da Libras que você falou, né? A gente fez um curso uma vez super rápido, e a pessoa estava explicando. Eu gosto muito de línguas, né? De estudar tudo, e eu já estudei alemão, e o alemão é invertido do português. Você fala o verbo no final da frase, é uma loucura.
E a Libras é um pouco assim, do jeito que o moço explicou lá, assim, você não fala uma frase completa, você fala palavras, e às vezes fora de ordem, né, nos sinais. Então, assim, se você puder trazer alguém que vai realmente interpretar aquilo para a pessoa, nossa, você está garantindo uma outra experiência, sabe? Então, são pontinhos que a gente precisa se atentar de que faz diferença para alguém, sabe? Lá no final, alguém vai sentir aquele carinho, aquele cuidado. É interessante pensar assim. Muito bom, muito bom. E assim, vou dar logo a letra aí para quem está nos ouvindo, trabalha com treinamento e desenvolvimento, presta serviço, está em empresa. Gente, quando a gente pergunta para os nossos clientes se a solução que ele está contratando compreende a acessibilidade, o cliente faz um olho desse tamanho. Ele vê que a gente está sabendo o que a gente está falando, que a gente está plugado com o que está acontecendo, que a gente trabalha com profissionais extremamente capacitados. Quando a gente fala, viu, Uli, é impressionante. O cliente já fala, interessante. Porque, assim, se a gente não pergunta isso mais nos nossos briefings, se a gente não denota essa preocupação para o mercado, as empresas sérias, grandes do mercado, aí, as principais, elas ficam bem menininhas de olho na gente. Com certeza. É bom ver isso, porque, né, eu acho que é o caminho natural mesmo, é interessante. Lindamente. E na sua visão, Uli, qual é o papel das lideranças? Aqui abusando um pouco dessa questão sua de gestão e aí não sei o quê. Como é que, na sua visão, qual é o papel das lideranças na promoção de uma comunicação mais ética, mais plural? Isso deve ser um movimento top-down, bottom-up, ou os dois lados ao mesmo tempo? Tipo, de cima para baixo, de baixo para cima, tudo junto e misturado. Eu acho que tem que ser dos dois lados, né, mano? Primeiramente, a minha pronúncia foi correta? Foi. Graças a Deus. Foi ótimo. Me conte, tem que ser tudo misturado? Deu uma travadinha aqui para mim, por isso que eu parei. Acho que assim, é dos dois lados, né, mano? Precisa vir de cima para baixo e de baixo para cima para realmente funcionar como sociedade como um todo e como empresa, né? Acho que assim, as lideranças têm um papel estratégico, porque se as lideranças não compram essa ideia, elas não vão passar para frente, né? E isso não vai se refletir nos colaboradores que estão abaixo. Então, a liderança, sim, ela valida aquilo. Então, a gente precisa que a liderança tenha essa visão também, a gente precisa que os líderes desenvolvam isso, queiram entender mais, não falar que todo mundo fala, não achar que é mimimi, porque muita gente ainda acha que é mimimi, então a gente precisa que a liderança tenha essa mudança de mindset mesmo, para poder validar aquilo que a empresa está propondo, que alguém está propondo, né? Então, ela define o que é aceitável ou não. Isso tudo vem de cima, né? Treinamentos, manuais, isso tudo acaba vindo sendo aprovado ou reprovado em cima, né? Mas também a gente precisa desse movimento de baixo para cima, porque a gente traz também a nossa vivência para contribuir dentro da empresa. A gente não separa, né, pessoa física e pessoa, né, jurídica ali trabalhando. Então, a gente precisa que tenha esse movimento, porque aí vai mostrar se há uma necessidade ou não, né? Se essas pessoas, se começa o movimento, se começa a falar, aí demonstra. Então, a gente precisa realmente dar atenção a isso, cuidar disso, olhar com mais carinho para isso, para poder estabelecer isso mesmo dentro da empresa, né? Porque a linguagem é uma coisa muito orgânica, ela está em todos os cantos. Então, eu acho que tem que ser uma conjunção dos dois mesmo. Legal, Uli. E assim, tá, gente? Outra dica aqui, que eu já tô demais, que eu aprendi com a Uli. Vamos supor, tá com um projeto aí com várias pessoas trabalhando juntas para o mesmo cliente, mas cada uma pegou um pedaço do projeto. Faz uma reunião de pré-produção, faz com que as pessoas elas se comuniquem, pessoas de revisão, por quê? Depende do idioma, depende da cultura da empresa. Então, assim, às vezes o cliente ele não sabe explicitar ou não quer como ele quer que a inclusão seja feita. Por exemplo, tem cliente que fala assim, eu quero que fale pessoas clientes. Eu quero que fale os clientes e as clientes. Então, às vezes, quando você tem várias pessoas, né, Uli, trabalhando o texto, é o que você me ensinou, nunca mais vou esquecer. Eu estava na porta de um cartório, quando você mandou uma mensagem para mim, eu falei assim, Manu do céu, vamos fazer uma lição aprendida. Junta todo mundo, explica como que o cliente convencionou, como a gente vai escrever, que facilita a vida de todo mundo e na hora de fazer a revisão também fica uma coisa mais uniforme, né, Uli? Sim, muito. Isso é muito importante, porque a gente vai no automático, divide, mas você precisa de uma unidade no final, né? E essa unidade, para garantir isso, você tem que acordar lá no início, porque corrigir no final é mais difícil.
Então, é muito importante você trazer, você reunir todo mundo, e é isso, seja numa tradução, que são termos, né, que precisam estar iguais, seja em como a gente vai se portar nessa questão da linguagem, sabe? Pegando, se o cliente não determinou, a gente precisa alinhar entre a gente precisa fazer escolhas, né? E para a gente seguir junto, tem que combinar mesmo antes, tem que ter todo um combinado, todo um alinhamento para a gente poder seguir, para evitar mesmo, porque é ruim você pegar um texto e cada momento do texto fala uma língua diferente, né? Porque isso acontece, por mais que seja português, cada um escreve de uma forma, cada um tem. A gente tem os cacoetes, vamos dizer assim, né? A gente gosta mais de um caminho e de outro, então é muito importante ter esse alinhamento, alinhar e seguir direitinho juntos, sabe? Na mesma ideia. Muito bom. E já aprendi também uma outra coisa com você, que é sobre livros. Não sei se o povo aí que está ouvindo, mas a Uliana aí fez a revisão do nosso livro, nosso segundo livro, não foi, Uli? Oi, maravilhoso. E aí, o que que acontece? No meio do rolê, a gente percebeu o seguinte, que era necessário fazer uma revisão de ortografia de todo o livro, e a Uli brilhantemente fez. Depois a gente teve que fazer uma outra revisão quando o livro já tinha sido revisado com os nossos ajustes, e antes dele ir para diagramação, para a parte do designer que vai montar lá o livro, também teve uma revisão de linguagem inclusiva, gente. Então, assim, é importante. Não tenta fazer no VUCO de colocar tudo de uma vez só. Por exemplo, uma revisão única. Falando aqui, Uli, que é o seguinte: a gente contou com a sua ajuda para fazer a revisão do nosso livro. Então, você que tem aí o nosso segundo livro, vai ver lá o nome da Uliana. O que que acontece? Tem a revisão de ortografia do livro bruto, aí depois tem a revisão para procurar a linguagem mais inclusiva, e tem a terceira, que é depois que o designer já foi lá, montou o livro, a gente tem que fazer uma revisão. Gente, essas etapas são importantíssimas. Porque se você simplesmente pegar, escrever um negócio e aí depois fazer uma revisão só no final, porque aí fica muito difícil, né, Uli? Sim, com certeza. Não dá, sabe? São áreas do cérebro diferentes que ativam, sabe? Então a gente precisa dividir isso para a gente poder contemplar, sabe? Então é muito importante, sempre que possível, porque a gente sabe que a teoria é bonita, mas a prática é outra. Então, sempre que possível, fazer essa separação, sabe? Fazer essa diferença de revisão, porque a gente fala que a linguagem inclusiva dá trabalho, ela é muito ela é difícil, sabe, da gente colocar em prática, porque às vezes eu tenho que ir contra mim mesma, porque, igual a gente estava comentando, tem várias palavras que a gente usa, e é super normal, comum, e o texto não pode trazer aquilo. Então, você tem que meio que desassociar o seu cérebro para ele poder ter aquela visão e pensar só naquilo. Então, tem hora que realmente tudo que der para você dividir é melhor, funciona melhor, sabe? E só comentando do seu livro, eu acho que eu não falei com vocês, mas assim, o livro, ele trouxe várias coisas para minha vida, vários filmes que eu nunca tinha assistido. Eu peguei todas as dicas que vocês deram lá, né? Então, assim, ele contribuiu muito para mim. É a mesma sensação que eu tenho quando a gente pega projeto, né? A gente aprende um monte de coisa, a gente faz certificação. Esse dia a gente fez quase uma pós-graduação aqui, porque a gente estava trabalhando. É bom demais, a gente aprende. E assim, toda vez que você corrige uma coisa, a gente lê, uma coisa que você fazia também, né? Faz tempo que a gente trabalha junto e tal. Mas assim, eu gostava quando você deixava um bilhetinho para mim, que eu lia a frase, tentava melhorar. Às vezes não conseguia ir de novo, você voltava de novo pro pico. Mano, aqui. Você é muito educada, Uli. Tem muita paciência. Aí eu fiquei com uma comigo. curiosidade agora. Uli, você lê muito, né? Por exemplo, quando a gente mandou o livro para você, mandou a peça inicial para você ler, você foi lá e totalmente imersa, analisou, leu lá, tirou suas conclusões. Como que você faz? É natural seu essa concentração para leitura? Como é que é isso? Você tem alguma técnica para ter essa concentração? Olha, eu gosto muito de ler, sempre gostei. Então, aí acho que já ajuda, né? Você ter Já esse costume, ajuda, né? você ter esse costume. Mas tem várias, assim, tem algumas técnicas. Eu até comentei com a Manu essa questão, tipo, eu leio uma vez e eu preciso deixar aquele texto descansar, igual massa de pão. Porque se eu ler em seguida não dá, então eu preciso deixar ele descansar para eu voltar nele. E às vezes o que me ajuda muito é música. Eu ponho música clássica, alguma coisa assim, para poder ajudar a focar. E um pontinho também que varia, que ajuda é o conteúdo também.
se for um assunto interessante, a gente consegue se envolver mais, né? Então, se for um assunto que você não domina ou que você não gosta muito, já tem um pouquinho mais de dificuldade. Aí eu recorro à música, essas que não tem som, que não tem letra, né? Para poder ajudar a focar. Obrigada. Muito bom, muito bom. E aí, mais uma dica aqui, hein? Gente, ó, contratou alguém para revisar, pelo amor de Deus, lê o que a pessoa revisou, porque às vezes já peguei texto assim, que a pessoa revisora colocou assim, reescrever essa frase para. A pessoa copia inteiro o texto e joga dentro do material, Uli. Ai, gente. Não, tem gente fazendo isso com a inteligência artificial, né? Assim, em resumo, qualquer texto vai com emoji. Muito. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Acontece. Ai, olha, eu tenho preguiça. Outra coisa também, né? O crucial, né? Você pega um texto que você sabe que foi a IA que escreveu, quando a pessoa não tira nem o crucial, tudo é crucial. Aí já sabe que a pessoa tá de sacanagem. Tudo é crucial, é impressionante. Você não é a primeira pessoa que comenta isso. Tem muita gente reclamando que ela pega o crucial e joga para tudo, né? E eu, no meu trabalho, eu convivo com muita gente que revisa muita monografia também, né? Eu também faço, mas tem gente que só faz isso. Como tá, assim, abundante a reclamação sobre inteligência artificial, escrevendo tudo para as pessoas, mas assim, tudo. Só que eu acho que... A pessoa não valida, né, Lu? Não, a pessoa não lê, referências, então, bibliográficas, ela inventa. Outro dia eu usei ela para ela botar na ordem para mim, né? Eu adoro inteligência artificial, uso muito para me ajudar em algumas questões, né? Só que você tem que ler depois. Se você não tiver esse senso crítico de ler, de olhar para ver se está certo, você cai em muita pegadinha, porque ela inventa, né? Eu acho que ela não sabe falar assim, não sei isso. Mas ela inventa, ela joga umas informações assim, tem que ter cuidado mesmo. Alucina, né? Demais. Às vezes ela dá umas loucuras, fala, minha filha, não existe isso não. De vez em quando eu respondo, falo, isso aqui que você me falou não existe, tá errado. Aí, a Manu mesmo, né, Manu? Você fez várias pesquisas, por exemplo, a Manu, e eu também, né? A gente confronta com outros canais de pesquisa, com livro, com o conhecimento que a gente tem sobre o assunto, e aí a gente vê que pelo menos uns 30% do que a gente pesquisa, ela alucina. Com certeza, não duvido. Não adianta levar tudo ao pé da letra, né? É bom. Eu acho que tá bom também dela alucinar e a pessoa nem perceber também, entendeu? E a pessoa não tá nem lendo, entendeu? Preguiça. A gente já percebe quem lê e quem não lê, né? Eu sou de uma época que tudo virava confusão, que a faculdade virava desculpa aí a expressão, era um pau danado, entendeu? Porque às vezes a pessoa colocava um conceito no meio de uma frase, virava uma confusão no meio da sala, fazia filosofia na época. Teve uma vez que teve um cara, Uli, que ele falou que os leões não comiam quando a barriga estava cheia porque tinha escrúpulos. Aí virou uma confusão. Entendeu? Aí do nada alguém virou e falou que tinha um filósofo, sei das quantas lá, que a Mariana Chauí falaram que o cara era panteísta, virou uma confusão. Então, assim, em resumo, gente, essa coisa da acurácia, do conceito, né? Vamos deixar que as pessoas que sabem, os profissionais de revisão, de tradução, de adaptação, de escrita, nos ajudar, porque senão a gente vai ficar aí passando vergonha. Escrúpulos dos leões. Olha isso. Aí o que aconteceu? Tinha uma colega minha chamada Milene lá no fundo, eu sempre sentei no fundão, né? A Milene falou assim: daqui a pouco vai começar a inventar que o Batman desceu no papamóvel e não sei o quê, entendeu? Aí virou, enfim, desculpa aí destoar, mas aqui eu viajo. Uli, eu podia ficar falando com você até amanhã, porque eu adoro, eu tava morrendo de saudade de você, mas assim, eu queria que você, caso alguém queira aprofundar esses assuntos contigo, quais são, por favor, seus canais para contato, para continuar esse papo, para ajudar, enfim, a enxergar de uma forma mais elegante a inclusão na linguagem? Quem quiser continuar essa troca, buscar, né, que é sempre importante a gente estar trocando, vendo outras visões, né? Pode me procurar no Instagram, no LinkedIn, Uliana Soares, estou lá. Pode trazer qualquer contribuição, é bem-vinda. A gente precisa estar sempre nesse caminho de aprender, sabe? De colher novas informações, de aprender com o que a outra pessoa está falando. Acho que isso é muito importante. Muito obrigada. Obrigada a você aí que está nos ouvindo. Obrigada, Uli, pela sua participação nesse podcast. Gente, que honra, hein? Obrigada, Uli. É uma honra para nós, viu?
Você é fantástica, uma das melhores parceiras de todas as décadas. Imagina, eu que agradeço. Adoro trabalhar com vocês, essa contribuição, essa troca. Gosto muito de verdade. Vocês sabem disso, estamos aí para o que precisar. Uli, logo, logo vem o próximo livro, hein? Aguarde. Vocês não param, né? Vocês estão sempre... A gente não para. Já falaram pra gente parar, mas a gente não para. Não, mas não vale. A contribuição é tanta de vocês têm que continuar, porque realmente é diferenciado, sabe? A visão diferente mesmo. Só contribui, gente. É muito bom. A lei do livro não foi por falar, não, juro. Peguei várias dicas, assisti filme que nunca tinha visto. Edith Piaf, que tá agora na minha playlist do Spotify. Então, assim, de verdade, é um olhar carinhoso mesmo. É muito interessante. A Uli revisou o segundo também, não foi? Foi o segundo que a Uli revisou, do cinema. O primeiro também? O primeiro não, o primeiro acho que foi a Paloma, não foi? Foi a Paloma 10º. Foi a Paloma. Genial também. Ó, o pessoal de Juiz de Fora, tá, gente? Eu Olha aqui, o pessoal de Juiz de Fora, que todo mundo tá ouvindo aqui, ó. São Paulo, Rio, não interessa. Juiz de Fora. Meninas elegantes, escrevem meninos e meninas. Tem menino também que trabalhou de revisão. Gente, o pessoal tem muita elegância, muita sofisticação em fazer revisão. Todo mundo é educado. Eu fui em Juiz de Fora, fiquei chocada. É verdade. Não veio aqui, almoçou com a gente. Que legal. Eu amei. Uma troca da bola. Isso aí a gente faz desde falta. Obrigada pela conversa ótima. Obrigada, Uli. Agradeço, menino. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.